aquele compromisso de todo dia estar lá marcando o livro que vai ler, o que vai fazer, e assim que lê a gente coloca lá no WhatsApp, missão cumprida. Ou seja, a gente leu a Bíblia com todos, não interessa o horário. Então a gente tem esse grupo, tanto dos pastores como da congregação que a gente participa, um ponto de trabalho que a gente participa. E nós estamos lendo o que Deus faz com pequenas coisas. O que Deus determina em grandes batalhas com coisas simples. O que Ele revela para nós, através disso, é que nós somos seus filhos e somos totalmente dependentes dEle. Então, a palavra é a seguinte: Deus vencendo as nossas batalhas. Eu quero deixar com vocês, eu sei que todos conhecem, todos sabem, talvez a minha visão falhe um pouquinho aqui, que a minha Bíblia ela já está surradinha, amarelada, mas eu não consegui abrir a outra Bíblia, mas vai aqui mesmo. Está em Josué, capítulo 5. Os irmãos já sabem do que eu vou falar, né? Já captaram as grandes batalhas que o Senhor nos dá através de coisas simples, através de nós tão somente confiarmos nele. Amém? É a destruição de Jericó. E nós vamos ler Josué capítulo 6, ou seja, não vamos ler todo ele, eu sei que ele é maravilhoso e que ele fala por si só. Mas nós vamos frisar alguma coisa aqui daquilo que o Senhor muitas vezes ordena e nós deixamos passar despercebidos. Está no versículo 7. Josué 6, 7. A partir do 7. E disse ao povo, ou seja, Josué disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passa diante da arca. E assim foi, como Josué dissera ao povo e aos 7 sacerdotes, levando 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando, tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, e nem sairá palavra alguma da sua boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, aí gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e assim por sequência. Depois Josué os levou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes levaram também as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor, e iam andando, tocando as buzinas. E os armados iam adiante na retaguarda, e eu seguia atrás da arca do Senhor os sacerdotes, e iam andando e tocando a buzina. O que eu quero falar aqui, irmãos, talvez a gente deixe passar despercebido aquilo que Deus faz. O pastor Fernando falou que a gente ia ministrar o estudo. Eu não diria praticamente um estudo, nós estamos aqui para aprender. Eu estou na condição de você, e nós todos vamos nos envolver nesse aprendizado de usar as pequenas coisas para vencer as grandes batalhas que sobrevêm nas nossas vidas. Eu não estou falando que nós não temos batalhas, nós não temos. E o que o Senhor ministrou através dessa conquista foi algo extraordinário. Nós vemos muitas outras conquistas através de coisas simples. O cântaro, lá de Gideão, quando quebrou o cântaro, ele não precisou desembainhar a espada, ele só ordenou os 300 que ficassem em roda do exército, à volta do exército. Ele não precisou mandar ninguém entrar, não precisou mandar ninguém ir, ele simplesmente chegou e fez aquilo que o Senhor ordenou. Quebrou os cântaros e tocou a buzina. E o que aconteceu? Ele não disse nada.
Ele só escutou o povo desesperado. Mas por quê? Porque ele tinha confiança em Deus. Por mais que ele fosse homem igual nós, por mais que ele estivesse num local que ele se achasse pequenininho, onde não tinha tanto soldado, onde não existia muita gente apoiando ele, não que ele não tivesse gente ao dispor dele, mas foi Deus que escolheu a minoria para ir com ele. Foi Deus que quis que ele descesse, fosse até o arraial dos Medianitas com apenas 300 homens. E aquele arraial era enorme. A Bíblia fala que era como a areia do mar, não é isso? Era enorme. Eles se juntaram em várias nações. E ele apenas com 300 homens para vencer uma grande batalha. E o que Deus faz com que ele use? Cântaros, jarro de barro e as buzinas. Ou seja, as trombetas. Quando acontece isso, que eles quebram o jarro de barro, e quando eles tocam a buzina e, o povo, e os 300 falam por ele, por Gideão e pelo Senhor, o que acontece? O medo, o pavor, o temor daquele povo era tão grande que eles começaram a desembainhar a espada e se atacar. Não precisou Gideão lutar, não precisou Gideão entrar lá no meio deles para lutar, porque ele era minoria, ele não ia conseguir. Era muita gente, com 300 homens, muita gente para ele pelejar, mas só que ele creu no Senhor, através das suas provas, através daquilo que ele queria, saber se Deus era com ele mesmo. Por várias vezes ele fez vários testes, e quantas vezes nós também fazemos testes da nossa fé. Nós queremos saber como está a nossa fé. Ele não fez um teste para, digamos, como que eu posso expressar? Para testar Deus. Ele fez o teste para ele. Ele não queria se boicotar. Entende? Ele não queria, não, né? É grande. O pavor toma conta da gente às vezes. É muitos. Mas ele não queria ser boicotado por ele mesmo. Então ele fez aquelas provas lá dos velos de lã. E lá adiante, quando ele ainda achava, depois de tudo que ele fez, depois das provas dos velos de lã, ele queria mais. Ele queria ter mais certeza de que Deus era com ele. Porque ele queria ser direcionado por Deus. Ele não sabia de que forma ele ia lutar. Se Deus escolheu 300 homens, ele tinha 32 mil, de repente do nada é só 300. Os irmãos, se coloca no ponto de vista agora, de 32.300 homens, é o que de porcentagem? Então ele tinha que ter certeza que Deus era com ele. Aí ele desce lá no arraial dos Medianitas, só ele e o servo dele, escondidinho, né? Caladinho, para que ninguém percebesse. E lá ele ouve um sonho, né? Lá ele ouve um sonho, aquele sonho era o que ele precisava para selar todos aqueles testes que ele tinha feito com Deus. Era o que ele precisava. Um pão de cevada desceu contra uma tenda e virou de ponta cabeça. Mas não é só isso não. Não é só porque a tenda virou de ponta cabeça. Aí vai o soldado e fala assim, olha, isso é a mão de Deus, isso é Gideão. Isso é Gideão. E o povo estava ali. Era um número grande. Era um grande exército. Mas eles temiam Gideão. Porque Deus estava colocando no coração deles que Gideão era forte. Que Gideão tinha o poder de Deus. Que apesar de ele estar numa minoria, ele poderia ser vencedor. E o povo estava com medo. Os irmãos, eu quando comecei a meditar nisso, eu comecei a pensar comigo, meu Deus, é tão maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus, que não precisa falar, não precisa demonstrar, não precisa fazer nada, que Deus vai na frente e faz por nós. Aí eu comecei a pensar, nossa, só o jarro de barro, mais as buzinas, e um homem tão somente desarmado, porque para muita gente era pouca coisa. E agora ele pega a confirmação que ele queria. É Gideão, esse é o temor, é o Deus de Gideão que está com ele e que vai fazer algo. Então aquilo que ele escutou lá
na surdina, aquilo que ele ouviu na surdina, ele pôde trazer para o seu coração o tamanho da fé que ele já tinha, mas ele pôde renovar a sua força. E quando ele se renovou, quando ele achou que ele poderia, que ele tinha certeza que Deus estava mostrando lá para o exército inimigo que ele ia ser vencedor, ele simplesmente foi e convocou os seus 300 homens. Muita gente. É verdade? Sim. Minimamente pouca gente, meus queridos. De 32 mil ficar com 300 é quanto por cento? Eu não consigo fazer 1%. a conta. 1% para lutar contra um grande exército. Então eu quero, eu paro para mim e começo a pensar, esse Deus é tão maravilhoso que eu sou mínimo diante de Deus. E Ele nos dá um poder tão grandioso, um poder tão esplendoroso que nós não sabemos tomar posse dele. Infelizmente a gente não sabe usar esse poder que Deus nos dá. E Ele nos capacita e nós às vezes ficamos, ai, eu sou fraco. Ai, eu não consigo. Não é verdade? Não estou falando de você, estou falando de mim. Isso é real na nossa vida. Às vezes as circunstâncias acontecem que nós conseguimos resolver o problema do irmão, do fulano, do ciclano, mas quando vem o problema para nós, o chão sumiu dos nossos pés. Nós nos sentimos impotentes a resolver as nossas questões. Nós resolvemos de todo mundo. Nós ajudamos, nós estendemos a mão, nós oramos. Só que quando nós nos deparamos com um problema, o chão some do nosso pé e nós começamos a nos boicotar. Por que eu falo isso, boicotar? Porque daí nós começamos a chorar, a dizer que não temos nada, que não somos nada, somos tão lindo. Sendo que nós temos um Deus tão poderoso, tão forte, que Ele peleja as nossas batalhas. E não precisa de arma, não precisa de bazuca, não precisa de nada poderoso, não precisa de míssil. Porque hoje a maior arma é um míssil. E nosso Deus não precisa de nada disso. Ele vai e peleja por nós. E agora nós nos deparamos com Josué. Um rapaz que aprendeu junto com Moisés. Teve as suas debilitações, passou por várias questões. Todos conhecemos a história de Josué. Seus pais morreram, ele era muito jovem ou muito novo. Foi criado pelo seu tio. E assim por diante é uma história que, se nós formos analisar a história de Josué, nós vemos que Deus lá, desde pequenininho, Deus já tinha escolhido ele para estar ao lado de Josué, para auxiliar Josué. Agora esse Josué que estava ali do lado do homem sábio, do homem que eles falavam que tinha o poder, mas era o poder vindo de Deus, agora ele estava diante de um grande povo, conduzindo um grande povo, guerreando, levando orientações de batalha, de peleja assim, assado, e agora ele se depara com uma grande fortaleza. Segundo as histórias, a muralha, Jericó, não era uma cidade muito grande, assim, tipo Bauru, não, era uma cidade pequena, mas que tinha uma fortaleza muito grande. Os seus muros, segundo as histórias, eram de 9 metros de altura. A extensão da muralha era de quase 4 metros, 3 metros e meio, assim por diante. Então, era uma fortaleza humanamente intransponível. A muralha era tão larga que havia gente que morava embaixo, principalmente as pessoas menos favorecidas, aonde nós vemos o caso de Raabe. Ela morava na muralha, dentro da muralha, só para os irmãos terem ideia. E o tijolo, o material que era feito essa muralha, ele era esculpido, era feito por mãos humanas lá, esculpido os tijolos para fazer essa grande muralha. E agora Josué, diante dessa circunstância, ele pensa, nossa, mas eles construíram uma fortaleza, aquilo lá é bem grande. Eles tinham só as espadas, não sei, não recordo que eu tenha lido sobre eles terem alguma coisa que lançasse
sei lá, como nas histórias antigas aí, as catapuntas, né? Os negócios que lança lá dentro, um negócio queimando, as histórias. Não sei se ele tinha isso. Ele só tinha o poder da fé. Ele só tinha aquilo que ele aprendeu com o tio, aquilo que ele aprendeu com seus pais, muito pequeno, aquilo que ele aprendeu durante a passagem por aquele deserto, por aquela estadia que eles estiveram caminhando para a Terra Prometida. Ele só tinha aquela bagagem. E agora vinha uma bagagem feita por mãos, que seria essa grande muralha para destruir. E eles tinham que destruir essa cidade. Por quê? Porque ali ele ia receber a primeira coisa que Deus ia honrar, era ele diante do povo. Apesar que Deus já tinha usado ele na abertura do Jordão. Mas era uma das vitórias que Deus ia mostrar, revelar que Deus era com ele. Que Deus se manifestava com ele da mesma forma que estava com Moisés, o qual o povo, talvez hoje, nós formos olhar, nós temos a tendência de idolatrar as pessoas. Fulano é cheio de poder. Fulano ora e tá. Fulano faz isso, isso e isso. Nós temos essa capacidade de colocar alguém no pódio, por mais que às vezes a pessoa não saiba, mas às vezes nós colocamos no pódio. Nós deixamos o seu ego lá em cima. E o povo de Israel não era diferente, como nós, eles não eram diferentes. E agora, como nós vamos, se Moisés morreu? Não temos Arão, não temos Moisés, e agora? Temos Josué, mas ele é um mancebo novo, ele é um mancebo que não tem muita experiência igual a Moisés, mas nós vemos que o Deus que chama o Moisés, que chama Arão, que chama Josué, ele é poderoso. É aquilo que nós falamos da história lá do cântaro, de Gideão. E esse mesmo Deus que chamou lá, ele continuou. E o mesmo Deus que pelejou juntamente com o Gideão, também pelejou antes na guerra de Jericó, ou seja, na queda dos muros de Jericó. Então, irmãos, o que eu quero expressar, eu sei que talvez eu não consiga expressar tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração, mas é bem simples. Deus peleja com coisas bem simples. Deus nos dá vitória de uma forma extraordinária através da nossa fé. Se Josué fosse olhar aquela imensa muralha, se Josué fosse olhar a altura, o diâmetro dele mesmo, ele não ia. Até porque o sol, eles estavam num lugar onde o sol era muito quente. Eles começavam muito cedo. A primeira volta foi beleza, talvez cansaram, talvez sentiram sede, o sol queimou, o sol ardeu, mas eles conseguiram. E a segunda volta, a terceira, a quarta, a quinta, e o dia que eles tiveram que dar 7 voltas no mesmo dia. Segundo as histórias, são 32 quilômetros. Agora você imagine 32 quilômetros em 7 voltas, dá quantos? 200 e alguma coisa. No dia, a pé, carregando a arca no ombro. E agora você imagina lá em cima da muralha. Eita, o que esse povo está fazendo aí? O que esses doidos estão fazendo aí? O que eles querem? O que vai acontecer? Mas que povo bobo, que povo besta, estão tudo louco. Nós aqui dentro da nossa fortaleza, com vários soldados, porque quando entrava a batalha, se alguém caía, já tinha um para substituir, não parava não. Já estava atrás ali prontinho para substituir, porque eles estavam numa fortaleza. E lá de cima, quem estava embaixo sempre fica sem poder se proteger, não é verdade? Não sabe o que vem lá de cima. E aquele povo zombava de Josué. Aquele povo zombava do povo. Aquele povo gritava. Aquele povo falava, olha só, com esse sol, olha a hora que começaram.
Estão aqui até agora, deve estar desfalecendo seus ânimos. E aquele povo calado, escutando tudo isso, meus queridos. Tudo isso. A gente está falando aqui com as nossas palavras, mas a gente não sabe o que eles falavam, o que eles afrontavam ao povo. E os soldados, os levitas, aqueles que levavam a arca do Senhor, a gente não sabe mensurar o peso que tinha a arca do Senhor. Talvez lá na Bíblia tenha o peso, mas eu agora não recordo. Carregando aqui no ombro. 7 voltas. Com tudo aquilo que estava acontecendo lá em cima e eles aqui embaixo. Talvez alguém falava, mas a gente está fazendo isso por quê? Né? Claro, os soldados, porque infelizmente sempre teve aqueles que ao invés de dar um eles jogam para baixo. O que a gente está fazendo aqui? Nesse sol quente, estamos com sede, o calor está matando, essa armadura está pesada, essa espada, esse escudo, está doendo meu pulso. Não é assim que acontece com a gente? Eu estou falando aquilo que acontece agora, na nossa vida real. Se nós fôssemos fazer isso, a gente ia falar, nossa, mas eu estou com uma dor nas costas, mas minhas pernas estão dando cãibra, principalmente eu que sou sedentária. Ai, está repuxando um nervo, não consigo andar. Ai, meu braço está doendo, meu ombro dói. Eu não consigo virar rapidamente. E agora? Lá, acontecendo isso. E o povo caladinho. Agora você imagina, sol escaldante, começou muito cedo. Não sabemos a hora que encerrou. Nós sabemos que eles passaram por um grande período. E esse período de manhã até a tarde, não sabemos até que hora, aquilo que eles suportaram, aquilo que eles passaram, a canseira das pernas, o sol, as afrontas do inimigo, e eles calados, porque Josué tinha ordenado a eles, não falareis nada, não gritareis, a não ser quando eu mandar. A não ser quando eu der a ordem. E o povo lá dando as voltas. O povo circulando. Aí eu aqui, eu penso comigo quantas vezes nós temos que voltear uma muralha para podermos achar um jeito de vencer os obstáculos dessa vida. Tem uns que são as muralhas menores, menos extensas, baixinhas, mas há pessoas que têm muralhas muito altas, muitas dificuldades muito altas, problemas muito difíceis. E o nosso inimigo, infelizmente, ele vem de todas as maneiras, ele usa todos os meios, ele usa todos os jeitos para nos abater, para nos destruir, para nos deixar por baixo, para tirar o foco, tirar a fé, para tentar minar a nossa força. Ele usa todos os meios. Mas tem uma coisa que Josué sempre lá no chamado dele, que Deus falou, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. Eu acho que isso para nós também é assim. Não importa o tamanho da muralha, não importa o diâmetro da muralha, não importa quem está lá em cima olhando, não importa as afrontas que vêm de lá, se vem flecha, se vem o que vier, você tem o escudo de Deus para te proteger. Você tem o escudo da palavra do Senhor para te dar força. Você tem fé no seu coração que você vai conseguir, de uma maneira ou de outra, transpor aquela muralha ou fazer ela ruir através da sua fé. Porque a muralha lá era vista. Hoje as nossas muralhas não são vistas. São os problemas que circulam à nossa volta ou estão à nossa frente. Então lá Josué tinha este desafio de usar a força do poder do Senhor com aquele povo para mostrar que Deus estava com eles e que não importava o tamanho da muralha ou a quilometragem, a grossura ou a extensão.
Importava era a fé. A fé, que é a convicção que eles tinham que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho lá no princípio era o mesmo que ia levar eles para uma terra prometida, para uma terra de descanso, para uma terra onde tinha tudo o que eles estavam precisando. Diante de tanta luta dentro do Egito, diante de tanta dificuldade, de tanta chibatada, de tanta perseguição, era o lugar que eles precisavam para repousar. Era o lugar que eles necessitavam para descansar. Era o lugar que eles necessitavam. Eles almejavam e eles anelavam isso. E não importava o tamanho da dificuldade. Não importava, porque eles já tinham certeza de que Deus era com eles. Mas havia aqueles que questionavam, sabe? Como tem hoje nos nossos dias. Aqueles que questionavam, aqueles que falavam alguma coisa. Aqueles que iam lá dando uma torcida ao contrário. Ao invés de levantar e botava para baixo. Mas a fé, aquilo que não era o outro que vivia, era Josué que vivia a fé. Era Josué, é você, é nós que vivemos a fé. Então eu não posso comparar a minha fé com a sua fé, e nem você pode comparar a minha fé com a sua fé, porque é algo de nós. Ela está aqui dentro e ela é vivida. A gente não consegue explicar a fé. É algo tão extraordinário que nós temos que demonstrar a nossa fé. Temos que mostrar a nossa fé. Porque não tem explicação. Foi o que aconteceu na vida de Josué. Que aquele povo, com simples arma, ele conseguiu, através da unção do Senhor Jesus, derrubar aquelas muralhas e o seu exército avançou para dentro daquela fortaleza, para dentro daquele círculo que estava fechado, que agora não é mais fechado. Só sobrou a casa da mulher que poupou, ajudou eles a se esconder para se salvarem com vida. Agora eles estão lá dentro de uma grande fortaleza, vendo os seus inimigos todos abaixo dos seus pés. Aleluia. Todos derrotados, todos caídos. Aqueles que estavam lá na muralha, escarnecendo, jogando palavras ao vento, falando que eles não iam conseguir, que não iam vencer, que aquilo era impossível. Agora estavam ali caídos aos seus pés. Aleluia. Com simples coisa. Com o som da trombeta. Pai, Tu és o Senhor. Com um grande alarido de guerra, o Senhor pelejou. O que eu quero dizer nessa manhã, meus queridos, a arma da nossa fé não precisa ser uma arma que usa-se hoje aí. Não precisa ser um míssil, não precisa ser uma bazuca, não precisa ser algo tão poderoso que destrói o mundo, como tem algumas coisas que acontecem por aí. Não. A arma da nossa fé, ela está aqui dentro e ela é acionada pelo poder da oração. Ela é acionada pelo poder da oração. Ela não é algo que vai necessitar de carregar alguém ir lá e colocar poderes lá de destruição. Ela é acionada com o poder da oração. E o poder da oração é tão maravilhoso. Aleluia! Só quem vive o poder da oração, quem pode explicar o poder da oração. Ele é tão sutil, ele chega de uma forma extraordinária que a gente tem vezes que não percebe. Só depois que aconteceu que fala, olha... Igual tem histórias na Bíblia. O Senhor estava lá e eu não sabia. O Senhor fez isso e eu não sabia. Senhor, o poder dessa arma que o Senhor nos dá é a nossa fé, é a nossa oração, é a nossa convicção. A minha mãe falava da seguinte forma: filha, estuda. Porque aquilo que você guardar aqui dentro, você nunca vai perder. E ela sempre falava, o primeiro versículo que a minha mãe ensinou agora fugiu da memória, mas é um versículo da palavra do Senhor que está em Timóteo. Não, Romanos 1 e alguma coisa lá, 16. Pela sua fé, não. O poder da palavra. E ela falava assim, filha, tudo pode cair.
Você pode perder tudo que você tivesse. Você pode, ela usava um termo meio grosso, meio rude, você pode ficar descalço e nu. Mas aquilo que está aqui na tua cabeça, ninguém rouba. A nossa fé é a mesma forma. Aleluia. A nossa experiência com Deus é a mesma forma. Ninguém vai roubar. Ninguém vai minar, porque é a minha, é a tua, é a nossa esperança, é a nossa convicção, é a nossa certeza. E ninguém tem esse poder de entrar lá e falar assim, não, você não. Isso não vai acontecer. Não, porque você tem a tua convicção, eu tenho a minha convicção. Por mais mínima que você ache que seja, mas é uma convicção. A hora do teu problema, a hora da tua dor, a hora da tua dificuldade, você vai lembrar daquilo e vai falar, não, mas Deus me deu vitória e eu vou vencer. Amém, Jesus. Deus me prosperou tal situação e eu vou prosperar porque Deus me ajudou. Você vai sempre lembrar daquilo, vai estar gravado em sua mente. Então, meu querido, a nossa fé, ela é maravilhosa. O poder da oração, muito mais ainda. Nós ministramos uma igreja lá em Jundiaí, não foi num bairro lá. O poder da oração. O poder da oração, ele não precisa você estar alegre. Não precisa você estar com uma bolsa cheia de dinheiro, não precisa você estar andando de carro, de avião, de helicóptero, não precisa. O poder da oração, ele é aquele que satisfaz na hora do choro, na hora da alegria, na hora da dor, na hora que tem alguém ali que você está velando, sua pessoa mais querida está ali. Não existe limite para nós orarmos, não existe limite, não tem circunstância que nos prive de buscarmos a presença de Deus. Está contente, ore, está chorando, ore, está triste, ore, em todo momento. E essa é a nossa arma, essa é o que nos transpõe as muralhas. Não importa a altura, a profundidade, não importa. Esse é o poder que o Senhor nos dá. E muitas vezes nós somos tão mesquinhos que não reconhecemos este poder. Nós não deixamos este poder agir em nossas vidas. Nós não deixamos ele ser frequente no nosso coração, na nossa vida. E o Senhor nos cobra a adoração, a oração, a perseverança. A nossa fé está alicerçada em tudo isto. Se a fé falta, é porque lá a profundidade da nossa fé está fraca. Se a fé fugiu, é porque a profundidade da nossa fé não está sendo alimentada. A nossa fé ela é alimentada dia a dia, hora a hora, momento a momento, segundo a segundo. E se nós não alimentarmos, nós não conseguimos vencer. Meus queridos, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei o que pode acontecer comigo a partir desse momento. Eu não sei o que vai acontecer com a igreja. Eu não sei o que vai acontecer com este mundo. Mas a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança é que um dia nós estaremos na presença do Senhor Jesus. E isso é o que nos põe de pé. É isso, por mais que a dificuldade venha, os problemas venham, tudo aquilo que tenta nos tirar da presença do Senhor, a muralha tenta nos secar, mas Deus nos transpõe. Aleluia. Se não conseguimos derrubá-la, Deus faz com que nós pulemos, nós escalamos. A fé nos dá poder para isso. Aleluia. O Espírito Ela nos Santo. faz andar sobre as águas. E as águas, pode ser aquela água bem tranquila, onde você pensa assim, nossa, formou-se uma calçada, que bom, vou andar. Mas pode ser aquela que está espumando de brava, aquela que está soltando tudo aquilo que tem lá no fundo, jogando para cima, de furiosa. Mas Deus também faz com que ela vire uma calçada. Deus também faz com que ela fique calma e nós consigamos caminhar e atravessar aquilo que nós precisamos passar. Talvez a nossa noite, muitos falam da noite, nós vamos falar da nossa noite de luta, de angústia, de dor, de opressão, ela esteja assim tão pesada, tão difícil, parece que ela está tão escura que a gente não consegue achar nenhum rumo, nenhum lugar certo para ir. Mas o nosso Deus, a nossa fé, a nossa convicção, ela nos direciona certinho onde nós precisamos, nos leva certinho o que podemos fazer, abre o nosso entendimento certinho a nossa defesa. Mas nós temos que acionar, nós temos que buscar, nós temos que gritar,
Há momentos que temos que ficar mudo e ver Deus agir. E quando nós colocamos essa fé, essa convicção, se Deus mandou você ficar quieto, se você está calado, pode ter certeza que Deus está agindo por você. Deus está fazendo aquilo que você não está conseguindo fazer. Deus está fazendo aquilo que você não espera fazer. Porque tem coisas que não estão nas nossas mãos. Tem coisas que não estão no nosso poder de força. Na nossa mentalidade de inteligência para dizer, não, eu vou fazer isso e eu vou conseguir. Tem coisa que é só Deus que pode fazer. A noite é escura, a água é turbulenta, a água é barrenta. Talvez afunda os pés. Talvez ela venha bater na cintura, mas se a tua convicção está em Deus, a tua fé está alicerçada no Senhor Jesus, não importa nada. Não importa nada. Isso vai só te dar força para você chegar ao teu alvo, ao teu destino, à tua vitória. E nós só somos vitoriosos quando nós rompemos, não quando nós paramos. Rompemos, não quando nós paramos. Tem momento de calar? Existe. Não vou dizer que todo momento é para você ficar gritando, esgoelando. Não, tem momento que nós temos que fechar a boca, sabe? Trancar ela, porque essa boca é uma bênção, mas também pode ser uma tristeza para a nossa vida, para o nosso futuro, para os nossos filhos, para os nossos parentes. Tem vezes que nós temos que fechar ela e jogar a chave bem longe. Para que ela não venha nos atrapalhar, para que ela não venha nos... No mundo que nós vivemos, eles falam outra linguagem, venha nos ferrar. Porque a nossa boca, se nós não controlarmos, se nós não tivermos o controle dela, ela pode trazer muitas maldições. Mas quando nós fechamos a boca e temos a fé, a convicção, a certeza que Deus é conosco, nada nos atrapalha. Nada vai nos dominar, nada vai nos pôr lá embaixo. Muito pelo contrário. Deus vai te dar aquela esperança maravilhosa de estar lá no céu. Que aqui é passageiro, que aqui vai ficar. E que a nossa vitória está perto do fim. Nós estamos chegando, caminhando para o fim. E a nossa vitória está bem próxima. Então não tem motivo para nós ficarmos nos boicotando, nos desmerecendo. O Senhor te chamou. Eu gosto de ouvir um programa que é sobre oração também. A pessoa que ministra lá, ela fala assim, não importa se você é um tronco bem grandão, bem forte, uma madeira que vai segurar bastante brasa. Não importa se você não vai desprezar aquele galinho bem pequenininho, aquele que às vezes é só um cisco, porque ele vai contribuir para um grande tronco pegar fogo. Oh, Deus. Assim é a nossa fé. Aleluia. Nós todos não podemos nos boicotar, nós temos que ter certeza que mesmo sendo um graveto, nós somos alguém na presença do nosso Deus. Mesmo sendo algo que ninguém dá valor, nós somos muito poderosos na presença do Senhor Jesus. E temos a força da palavra de Deus, temos a força da fé, temos a força da nossa convicção, que é aquela que nos transpõe e nos faz sermos vitoriosos. Meus queridos, o que Deus ministrou no nosso coração nesta manhã Pai. é isso, para nós não temermos as grandes muralhas, não temermos ao grande exército, não temermos ao mar dessa vida, à noite escura que sobrevém sobre nós, mas para nós confiarmos e sermos como Josué, sendo injuriado, sendo desafiado, sendo lá de cima, talvez alguém podia escarnecer, jogar alguma coisa em cima deles, mas eles calados, só escutavam e pensando, não, a minha defesa é o Senhor. E nós temos que ser um povo obediente ao nosso Deus. Eu escrevi alguma coisa aqui e eu quero deixar para os irmãos, para não ficar só naquilo, quando Deus ministra, eu tenho que pegar e ir lá e dar um jeitinho de anotar para não esquecer. Porque o povo de Deus, ele é um povo obediente. Não importa aquilo que nós já falamos de circunstâncias, de tristezas, de pesadelos, de horrores, não importa. Se você está bem, se você está triste, se você tem um problema com o filho, com a filha, ou fulano ou ciclano parente,
assim por diante. Não importa. O povo de Deus tem que pensar que Ele é forte, que Ele é poderoso, que essa noite escura, que esse mar bravio vai passar, vai chegar ao fim. E que a tua vitória é certa. Ele sendo obediente a Deus. Josué obedeceu a Deus em todos os detalhes. E ainda que parecesse loucura aos olhos humanos. Como eu já falei, todo Israel deveria marchar ao redor das muralhas durante 7 dias seguidos. 7 dias seguidos. E 7 voltas em um só dia. Imagina aí a canseira. 7 dias seguidos marchar. E no 7º dia, as 7 voltas. E tinha que levar a Arca da Aliança aonde simbolizava o poder de Deus. Aleluia. Você não tem Glória a Deus. a típica Arca da Aliança que você vê e que você toca. Mas você é a Arca da Aliança. Porque Deus habita em nós. A Arca da Aliança tipificava Deus no meio deles. Nós temos Deus no nosso coração. Então nós temos que ser obedientes. Nós temos que entender aquilo que Deus quer com as nossas vidas. Termos um contato direto com Deus, uma aliança. O que significa uma aliança? Aliança, nós sabemos que ela foi feita, mas nós não conseguimos achar onde começou. Não é verdade? Pega a aliança aí, a menos que você já tenha mexido nela, né? Ela vai ter um sinalzinho lá que você cortou ou aumentou, alguma coisa feita. Mas a aliança de Deus, nós não sabemos onde começa e onde termina. A nossa aliança, eu tenho certeza que termina no céu. Mas aqui na terra, a nossa aliança tem que ser sem nenhuma emenda, sem nenhuma rasura, sem nenhum detalhe que deixa ali uma coisa para arrebentar, um sinal. Não, aqui foi emendado, dá para cortar. Dá para pegar uma serrinha e serrar. Não, a aliança de Deus, ela tem que ser selada. E quem que vai selar? Eu, é você, é o meu contato com Deus, é o teu contato com Deus. Então não deixa brecha para o inimigo entrar. Jamais nós seremos triunfantes se nós deixarmos brechas. Jamais. Nós temos que ter a certeza que Deus, o Deus da arca, é o mesmo que está em nossos corações. E aquilo que eu falei do silêncio, é muito bom nós pensarmos nisso. O silêncio dói, o silêncio apavora, o silêncio bota medo. Por isso Deus falou, por isso Josué falou ao povo, todos em silêncio. Só vai agir a hora que eu mandar. Então, meu querido, se você ficar quietinho, não fique, como que fala, triste com você, porque você não tem força. É nesse momento que Deus vai agir. É nesse momento que você pensa que está sem força, que você não consegue, que você não tem força nem para falar, igual Ana, só consegue movimentar os lábios, é que Deus vai agir. Então não te esqueça, a nossa aliança com Deus não pode ter nenhum sinal aonde começou. Fecha lá. Deixa ela seladinha no Espírito Santo que ninguém vai entender. O inimigo não vai poder cortar. As dúvidas não vão cortar. As tristezas não vão cortar. Os desaforos, as coisas que acontecem no nosso dia não vai cortar. As afrontas do inimigo não vão cortar. Porque ela é selada pelo Espírito Santo. Oh, Deus. Não deixa nada para depois. Não deixa nenhuma brechinha. Espera lá no Espírito Santo. O silêncio que nós já falamos. Aleluia, E Jesus. muralhas, elas só caem quando nós estamos na presença do Senhor Jesus. Quando nós tomamos o foco que eu preciso, que eu necessito, que eu quero. Porque muitas vezes nós só precisamos e não queremos. Porque nós queremos que venha pronto. Queremos que venha de bandeja. Mas há necessidade de lutar. E nós não sabemos como. Se é escalando a muralha, se é gritando como o povo fez, ou se é mesmo desembainhando a espada, que é a palavra do Senhor Jesus, para cortar os ossos do Grande inferno, Deus. para nós sermos vitoriosos. Senhor. E é só dessa forma que nós conseguimos ver muralhas cair. É só na oração, é só na convicção, na fé que está plantada no nosso coração, na certeza de que um dia nós vamos vencer tudo e que algo maravilhoso nos espera, algo esplendoroso nos espera e que nada se compara ao que passarmos aqui.
Aleluia. Então, queda de muralha. Não deixe nada de brecha. Derruba tudo. Tudo. Não significa que você vai... não, aquele canto lá não vou derrubar porque tem um certo apreço. Tá? Não, meu querido. Derruba tudo. Se você tem apreço, reconstrói novo. Faça de novo. Faça na oração. Faça no jejum. Faça diante de Deus. Porque nós vemos que nós criamos muralhas, criamos fortalezas, que são fortalezas que não tem nenhum tipo de segurança. Porque elas foram criadas na expectativa de que alguém ajudou, na expectativa que alguém orou, na expectativa que o pai ensinou, que a mãe ensinou, que a mãe fez assim, o fulano fez assim, deu certo. Nós temos que criar aquilo que nós realmente precisamos ter fé. Não isso eu construir porque Deus me deu essa vitória. Isso eu construí, sabe, aquele alicerce lá alto. Foi assim, 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 assim. Deus me honrou na sua infinita bondade. Não é que nós somos merecedores, mas a bondade do Senhor que nos alcança, que nos faz vencedor. E essa muralha que você vê ao teu lado, que é do inimigo te afrontando, derruba em nome de Jesus. Não deixe nenhum tijolo, Aleluia. nenhuma marca. E reconstrua a tua muralha firmada no Senhor Jesus. Deus. Porque é essa que vai te mover para o céu. É essa que vai renovar a tua esperança na hora da maior luta, na hora da maior dificuldade. Quando você pensar que não existe solução. É essa que vai te dar apoio e que você vai olhar lá de cima o teu inimigo bem pequenininho, aquilo que era muito grande, aquilo que era muito alto, bem pequenininho, porque você construiu uma muralha, você fez para ter essa muralha em você. A oração, a fé e a convicção. E se nós formos falar de muitas outras coisas que Deus operou, nós vamos lembrar de Davi. Com uma simples pedra ele conseguiu derrubar um enorme gigante. E aí você vai alicerçando cada vez mais a tua fé. Porque Deus é o Deus que usa armas simples. E a arma mais simples e poderosa que nós temos na nossa mão é a oração e a fé. Amém, Jesus. Use ela. Se você usa mais ainda. Porque o poder está na oração. O poder, a fé, a convicção é aquilo que faz com que nós vençamos a todas as coisas dessa vida. Amém. Não significa que seja isso, aquilo, aquilo outro, mas é todas. Porque a própria Bíblia fala que em todas estas coisas nós seremos mais. Não é pouco. Meia boca. É mais. Não é mais ou menos. É mais. E com a palavra do Senhor, com a nossa fé, com a oração, talvez você pense, mas eu tenho tanta dificuldade para orar, eu tenho tanta dificuldade, eu não consigo ficar ajoelhada, eu tenho problema no joelho, eu confesso que eu não consigo ficar ajoelhada. Mas o meu momento de oração, meus queridos, não é que eu vou falar assim, eu vou lá na igreja, eu vou lá em tal lugar, eu vou... Não, o meu momento de oração é às vezes lá na minha máquina de pão, lá, oh Jesus, tem misericórdia. É quando eu vou no banheiro, eu falo, Senhor, eu te agradeço porque eu consegui tomar o meu banho. Amém. Eu te agradeço porque eu consigo me locomover, ir ao banheiro sem depender de ninguém. Eu te agradeço. É agradecimento, é adoração, adorar. Adorar este Deus e vai acrescentando tantas coisas boas. Vai acrescentando tantas vitórias que nós nos esquecemos de mencioná-las. Nós deixamos passar batido. Então, a nossa fé, a nossa convicção é aquela que nos transpõe e é a que nos leva mais além. Além deste mundo, além das dificuldades, além das tristezas, além das angústias. É o que nos... o povo fala aí do teletransporte. A nossa fé, ela tem mais do que poder de teletransporte. Nós podemos ver coisas que ninguém vê. Nós podemos sentir coisas que ninguém sente. Isso é muito gostoso. Isso é privilégio dos filhos de Deus. Isso é privilégio para aquele que exercita a fé. É privilégio para aquele que exercita a convicção. Por que é que eu falo tanto em convicção? Que ninguém rouba.
A convicção é certeza daquilo que você viu e crê, e ninguém rouba. Ninguém vai tirar, porque não está visto. Está aqui. Quando ela terminar aqui, que esse corpo acalmar, ela continua na presença de Deus. Essa é a nossa esperança. Então, queridos, vamos nos colocar em pé e vamos pedir para Deus nos dar força, nos dar graça, não deixar nós nos boicotarmos com as dificuldades deste mundo, não deixar nós enfraquecermos com as coisas deste mundo, mas termos a certeza que o nosso Deus é poderoso para vencer as nossas batalhas. O nosso Deus peleja com armas simples. O nosso Deus te ajuda a vencer as tuas batalhas com as armas mais simples que você nem imagina. É a nossa fé, a nossa convicção. Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, meu Deus, porque nós podemos falar contigo como se tu estivesse aqui, do nosso lado, na nossa presença, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque o meu acesso contigo, a minha intimidade contigo, ninguém tira, Pai. Eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, cada lar aqui representado, cada família, Senhor. Eu apresento diante do teu altar e quero dizer, ó Pai, que o Senhor vai com cada uma, que o Senhor resolva o problema de cada uma, que o Senhor seja a convicção de cada família, de cada lar, de cada vida nesta manhã, ó Pai. Meu Deus, ministra, Senhor, e ajude eles a não ver o problema grande, mas ver um problema pequenininho, porque Tu és maior do que tudo e todos. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que nos incentiva a crermos e a confiarmos em Ti cada dia mais. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Amém. A palavra está com o pastor.